Graças a paz, irmãos e irmãs, paz de Jesus, amém? Deixa a gente dar alguns avisos aqui, breves, né? Bem, quantos dos homens que estão aqui ainda não passaram pelo Renove? Levante a sua mão, os homens que ainda não passaram pelo Renove. E aí, varão, tem homem a beça ainda, né? As inscrições para o Renove, homens, já estão abertas. E o Renove vai acontecer em agosto, não é isso, pastor? Em agosto. Agosto, de 18 a 20 de agosto. Né? E já tem gente fazendo inscrição lá embaixo, ok? Então o Renove é uma grande bênção de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. Né? E é um despertamento, é um momento da gente crescer na nossa intimidade com Deus, da gente entender os planos, os propósitos de Deus para a nossa vida, não é? Então, se você ainda não foi, não deixe de ir no Renove. Se você já faz parte de uma célula, fala com o seu líder de célula, ele vai mover isso também lá, para que você possa ir, ter esse momento com Deus, né? Para a gente alinhar a nossa visão com a visão do Senhor para esse lugar, para essa terra. Amém? Queridos, quero lembrar também que hoje, depois do culto aqui, a gente tem uma feijoada lá embaixo, não é? É um almoço para ganhar recursos lá para o nosso núcleo em Castelânia. Né? E será uma grande bênção a gente ter a tua participação junto com a gente. Para quem não gosta de feijoada, tem um franguinho grelhado lá também. É só falar, eu não gosto de feijoada, mas eu quero colaborar, quero ajudar. Então você se faça presente para a glória de Deus. Amém? E a gente tem as maquininhas lá de débito, crédito, se você não veio preparado para isso, o almoço não é lá um valor muito alto, mas se você quiser passar no cartão, no débito, no crédito, você pode fazer isso também. Tá bom, amados? E hoje, quem está fazendo aniversário hoje, levante a sua mão. Quem, além da Caterine que está ali, da nossa Cat, está fazendo aniversário hoje? Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? Eu fiz essa semana? Alguém que fez essa semana aniversário? Não acredito que eu não tenha ninguém que tenha feito aniversário essa semana na igreja. Mas nós queremos pedir a bênção de Deus sobre todos e todas vocês, né? Que o Papai do Céu abençoe muito e abençoe a nossa Cat, tá bom? Amém? Os nossos juvenis aí, depois dê um abraço bem gostosão nela, tá bom, amados? Amém? Queridos, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 18. É um texto mais conhecido. 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 18 e nós vamos ler 2 textos também no Novo Testamento. Você pode permanecer sentadinho como você está, amém? É que Deus hoje possa estar abençoando poderosamente a sua vida, nesses dias em que nós estamos pedindo ao Senhor que restaure a sua experiência pessoal com Deus. Amém? 2 Reis 4:18. Quem achou aí, diga glória a Deus. Tendo crescido o menino, saiu, certo dia, a ter com o seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? E ela respondeu: tudo bem.
Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-se-lhe os pés. Então chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Colossenses capítulo de número 4, apenas um versículo. Colossenses está logo depois de Filipenses. Vem Romanos, 1 e 2 Coríntios, não é? Aí vem lá o Colossenses. Colossenses 4, 17. Quem achou aí, diga glória a Deus. Amém. Versículo 17, então, apenas um versículo diz: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. Amém? E um último versículo, um pouquinho mais à frente, 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 1, o versículo de número 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6, que diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Amém? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Era Paulo falando a Timóteo, né? Amém, queridos? Restaurando a minha experiência pessoal com Deus, né? Ontem foi um dia difícil para a minha família, né? Nós recebemos um recado há uns meses atrás, né, que o irmão da minha mãe, meu tio, estava muito doente, estava com câncer, né? Está com câncer. E então, na sexta-feira, recebemos uma notícia da nossa prima, que ele está nas últimas, né? Seu estado é terminal, e se nós quiséssemos vê-lo antes dele partir, que nós então fizéssemos isso no dia de ontem. E a gente foi para lá, fomos para Volta Redonda, né? E chegamos lá no hospital, e tivemos a oportunidade então de uma pessoa ir lá e vê-lo mais uma vez, ele ainda bem consciente, né, das coisas, do que está acontecendo com ele, do que está acontecendo ao seu redor,
ouve, vê, mas ele já não consegue falar, E muito fraco, muito fraco. Ele que é um homem de 1,70 m e pouco, né? Talvez um pouco menor do que eu, um homem de 72 anos, mais ou menos isso, né? E que até o final do ano passado, quando ele descobriu a doença, né, fazia as suas práticas de exercício físico quase todos os dias, né? Um homem muito ativo, muito dinâmico. Ele está com 30 quilos, né? Com 30 quilos. Para algumas pessoas eu compartilhei a foto, então assim, muito difícil, né? E minha mãe teve a oportunidade de vê-lo mais uma vez, assim como minha irmã, eu, os demais familiares estivemos ali. E a gente orou com ele e ministramos a palavra de Deus para ele. E no momento que eu orava, Deus pediu para fazer uma coisa muito louca. E assim, o Espírito de Deus faz coisas loucas, né? E a gente não sabe qual é o propósito de Deus nisso. A gente não sabe qual é a direção de Deus nisso. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê que Jesus, orientado pelo Espírito de Deus, fez também algumas coisas que saíam da normalidade. Como, por exemplo, cuspir no chão, fazer lodo com a terra e o seu cuspe, não é? E colocar ali essa lama, esse lodo nos olhos do cego e pedir para ele sair para e lavar os seus olhos e então ser curado, né? Jesus, em alguns momentos, agiu de uma maneira muito diferente daquela que nós pensamos ser a mais conveniente, a mais adequada. E naquele momento ali, enquanto eu orava por ele, estava só eu e a menina que eu tenho acompanhado, e mais 2 doentes dentro da enfermaria, né? E aí eu tenho conhecimento que isso é totalmente antiético, anticorreto, né? Não é algo que a gente deve fazer, principalmente com uma pessoa doente, debilitada, né? Sua imunidade muito baixa. Mas o Espírito de Deus falou assim: põe a sua boca sobre a boca dele. E aí, como é que eu ia fazer um negócio desse no hospital, né? E a gente conversou um pouco, eu pedindo de Deus direção, como fazer aquilo, como realizar isso, né? E então, ele se virou para o lado, e depois aí eu falei assim: Jesus, e agora como é que eu vou fazer? Ele virou para o lado de lá, eu não tenho mais condições de fazer isso, então ele se voltou para o lado de cá, e eu cheguei bem pertinho do rosto dele, olhei nos seus olhos, né? E naquele momento ele já tinha antes feito isso, segurado a minha mão com força, sinalizado que estava ali, que estava entendendo. E ele veio e me abraçou, eu tive a oportunidade de beijá-lo, e eu soprei sobre ele, e eu soprei sobre a boca dele, né? E eu sei que isso pode estar passando um monte de vírus e uma série de coisas mais, pode prejudicá-lo ainda mais. Mas eu preferi obedecer o Senhor ainda que de uma maneira mais tímida, né? E ele me abraçou, se apegou forte, e eu não sei qual é o propósito de Deus, qual é a direção de Deus, né, para isso, se ele vai viver ou se ele vai morrer, eu não sei, mas eu preferi obedecer ao Senhor. Que eu já vivi uma situação dessa, um pouco parecida, onde o Espírito de Deus pediu para eu ir, mas eu não tive a sensibilidade para perceber aquilo que o Espírito falava, e a coisa não deu certo, e depois eu me arrependi profundamente por não ter conseguido ouvir o Espírito de Deus naquela hora. E eu pedi ao Senhor uma base bíblica, uma orientação bíblica, para poder entender aquilo que o Senhor falava, e eu vim parar nesse texto aqui, onde o profeta Eliseu faz algo muito parecido com isso. A Bíblia nos fala dessa mulher sunamita, onde ela hospedava Eliseu e Geazi em sua casa. Ela, para ele, fez um quarto, mandou fazer um quarto, onde ele, quando passava para aquela região, para ir até o Monte Carmelo, era uma distância grande, né, que ele tinha que percorrer, ele pudesse estar num lugar onde tivesse condições de descansar um pouquinho. Essa mulher, vendo
esse homem de Deus faz desse quarto, e o trata com muita hospitalidade, com muita generosidade. Por muitas vezes ela faz isso, e Eliseu e Geazi já sabiam que, passando por aquela região, indo até o Monte Carmelo, que era um lugar de oração, onde Eliseu ia com muita frequência, eles tivessem a oportunidade de ali descansar um pouquinho, né? E essa mulher sempre lhe oferecia ali uma água, um alimento, o descanso e tudo que era necessário na vida do profeta. Um dia o profeta pergunta assim ao Senhor, né, o que essa mulher precisa e de que maneira a gente pode retribuir a ela todo o bem que ela tem feito para conosco, né? E o criado, então, o servo de Eliseu, diz, olha, ela não tem filhos, quem sabe ela deseja um filho. E o profeta, é verdade, não é? Mandou chamar a mulher sunamita que compareceu diante dele, e ele profetiza sobre ela, dizendo que ela ia ter um filho, né? E ela diz assim, não mintas para a tua serva, ou seja, ela está dizendo naquele momento, eu desejo muito isso, mas eu não consigo ter filhos. Ela naquele momento está dizendo assim, eu espero muito por isso, mas eu ainda não recebi. Eu tenho esperança de que um dia eu possa ter um filho, mas eu ainda não tenho nos meus braços. E Eliseu profetiza e diz, daqui a algum tempo você dará a luz ao seu filho. Passado um ano, essa mulher então tem o seu filho. E esse filho representava para ela o quê? Sonhos, esperança, um novo tempo de Deus na vida dela, um milagre de Deus na vida dela. Significava para ela muitas coisas. E para ela agora, após o nascimento desse menino, é o filho da promessa de Deus na vida desta mulher, não é? Esse menino se torna adolescente e um dia vai trabalhar com o seu pai. Vai trabalhar no campo. E aí o sol devia estar quente demais, não é? Isso lhe fez muito mal. Talvez não estivesse preparado para um dia de labuta tão intenso, para um dia de trabalho tão intenso. Esse menino se sente mal, a dor de cabeça muito forte. Ele é conduzido até a sua mãe e esse menino então morre. Essa mulher pega esse menino, leva ele para dentro do quarto onde o profeta se deitava, coloca-o lá e ela vai então em busca do profeta. E ela vai então em busca do profeta e a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso, né? Nosso tema hoje é restaure a sua experiência pessoal com Deus, onde a gente percebe e vê em muitos lugares da palavra do Senhor, o Senhor nos exortando a que a nossa experiência com Ele seja viva, a nossa experiência com Ele seja dinâmica, né? Seja com temor, com tremor, mas uma experiência também fervorosa diante do nosso Deus. Quando eu olho para o filho dessa mulher e vejo nela sonhos e esperanças, eu olho para a nossa vida, e a gente que também tem um chamado com Deus, a gente que também precisa ter uma experiência com Deus, esse filho desta mulher na nossa vida pode representar, pode significar sonhos na nossa vida que já morreram, pode significar na nossa vida ministérios que não têm sido exercidos mais, pode significar na nossa vida dons que nós ao longo do tempo fomos enterrando dons, talentos, chamados de Deus para nós, né? O filho dessa mulher pode significar na nossa vida hoje um filho nosso que precisa vir de novo à vida, um filho nosso que precisa novamente ressuscitar, né? Que são os nossos ministérios, que é a nossa intimidade com Deus, que são os nossos dons na presença do Senhor, que é a nossa vida vigorosa na presença de Deus. E aí você não precisa responder nada a ninguém, mas pergunte-se para si mesmo hoje como está a sua vida com Deus, como está a sua intimidade com Deus, como está a percepção do chamado de Deus na sua vida, o exercício dos teus dons, né? Como está aquilo que você foi chamado para fazer diante do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, e aí todos nós já vivemos isso, há um tempo em que a gente se prostra
não diante do Senhor, mas a gente desanima. Há um tempo em que a gente desiste do nosso chamado, do nosso ministério. E se você não viveu isso ainda na sua vida, um dia você vai viver. Há um tempo que a gente se sente preso, há tempos em que a gente se sente amarrado, há tempos em que a gente vem à igreja e a gente volta para casa, a gente vem para a igreja, a gente volta para casa e a gente não sente a presença de Deus, em que a gente não sente o poder de Deus, e que a gente não sente alegria, e que as coisas da nossa vida parecem a ser mortas, sonhos mortos, ministérios mortos, espiritualmente mortos na presença do Senhor. Isso não é que você seja pior ou melhor do que ninguém, não é nesse sentido, mas são situações, são fases que a gente passa, que a gente experimenta, né? Eu mesmo já vivi isso algumas vezes, de estar no altar da igreja, de ser pastor da igreja, de estar vivendo um tempo de sequidão, está vivendo um tempo onde as coisas não dão certo, está vivendo um tempo de escassez espiritual, onde você não ouve a voz do Senhor, onde você se esforça muito para orar, ou você nem mesmo ora, onde você não consegue mais ter contato com a palavra do Senhor, e quando lê dá muito sono, você acaba dormindo, não consegue ler a palavra, e quando a lê não entende nada, né? E você não consegue viver o sonho, viver aquilo que o Senhor tem de melhor para a sua vida, para o seu ministério, para o seu chamado. Então são nessas horas em que o sonho morre, são nessas horas que a promessa de Deus para a nossa vida se perde, e são nessas horas em que a gente tem o nosso chamado perde todo o sentido para nós. E a gente começa a viver mais uma vida rotineira, e a gente começa a estar na presença do Senhor mais pelo hábito mesmo, do que por aquilo que o Senhor quer realizar. E não são poucas as vezes que a gente ouve pessoas dizendo assim: eu estou morrendo espiritualmente. O meu chamado está morrendo. Eu não estou conseguindo me encontrar na presença do Senhor. O que faz, às vezes, com que muitas pessoas saiam de uma igreja e vão para outra. O que faz, muitas vezes, que pessoas deixem de estar no ministério e ir para outros, é porque no íntimo delas, no coração delas, o chamado morreu, o ministério adormeceu, e elas não conseguem encontrar novamente o seu vigor, e acreditam que indo para um outro lugar, quem sabe ali serão despertadas. Quando na realidade não é isso que deve acontecer. Daí a grande importância, irmãos e irmãs, de nós percebermos a necessidade de vivermos uma experiência com Deus, uma experiência restauradora, forte na presença do Senhor. Então diga para o seu irmão que está aí do seu lado, mas diga para ele, né, com voz de profeta: restaure a sua experiência pessoal com Deus. Restaure a sua experiência pessoal com Deus. Restaure a sua experiência pessoal com Deus. E aí, querido, essa mulher aqui, ela apresenta um caminho para a gente. Não é uma receita, mas ela apresenta um caminho para a gente. O texto em si, não apenas essa mulher, mas o texto em si apresenta um caminho para nós que eu queria compartilhar com você. Primeiro, irmãos e irmãs, é preciso que a gente reconheça então que alguma coisa não está bem na nossa vida. Aquela mulher reconheceu que o seu filho tinha morrido e ela precisava de ajuda. Nós precisamos perceber, irmãos, que alguma coisa na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor não está bem e que precisa da ação de Deus, que precisa da intervenção do Senhor. Essa mulher vai em direção ao profeta, e quando Geazi se aproxima dela e pergunta: vai tudo bem? Vai tudo bem com o seu filho? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem contigo? Ela diz: vai tudo bem. Vai tudo bem. Essa frase se tornou uma chave para nós, né? Onde muitas vezes nós, quando as pessoas chegam para a gente e perguntam assim: como é que você está? Está tudo bem? Você diz: vai tudo bem. Tem alguma coisa lá dentro que não está bem. Você tem um filho morto na sua casa. Você tem algo que está morrendo na sua vida, no seu coração. Mas a gente insiste em dizer que vai tudo bem, quando na realidade não vai tudo bem. A gente louva a Deus pela vida dessa mulher, porque nesse momento de tamanha dificuldade, a gente vê ela sendo determinada. Sim. A gente vê essa mulher tendo fé. Sim.
Mas quando ela chega diante do profeta, ela desmancha. Quando ela chega diante do profeta, ela se agarra aos seus pés e logo ele percebe que tem alguma coisa que não está legal. Geazi vai lá tentar arrancar essa mulher que estava ali aos pés do profeta, chorando, quem sabe lhe incomodando. E o profeta Eliseu diz para ele, olha, não deixa ela aqui, sua alma está amargurada. Ela disse, vai tudo bem durante o caminho, mas quando chegou a hora dela desmanchar diante do Senhor, o profeta, a gente pode dizer que representava o Senhor, ela desmanchou. Ela chorou, ela se quebrantou, ela colocou ali a sua vida diante de Deus, diante do profeta. O problema está quando nós mantemos uma posição, uma postura que vai tudo bem, que vai tudo bem, que vai tudo bem, mas a gente não reconhece que tem alguma coisa que não está legal na nossa vida e que precisa ser mudada. Por que que eu tenho tanto medo do fracasso? Por que que eu tenho tanto medo da derrota? Por que que nós temos tanto medo, irmãos e irmãs, de apontar as nossas fragilidades, de dizer as nossas fragilidades? Por que que a gente insiste em manter uma imagem, uma aparência de que as coisas estão bem, quando na realidade elas não estão? Por que que nos mantemos tão firmes na morte? Quando a morte precisa gerar luto, quando a morte precisa gerar dor, quando a morte precisa gerar quebrantamento. E às vezes nós estamos espiritualmente mortos, mas não conseguimos perceber isso. Mas quando a gente se quebranta diante de Deus, há consolo, há conforto e há graça para nós, em nome de Jesus. Eu preciso reconhecer que há dificuldades na minha vida, eu preciso reconhecer, e nós precisamos reconhecer que há dificuldades, há limitações, né, que alguma coisa não está bem, que eu preciso do renovo de Deus na minha vida, na minha história. Nós como homens e mulheres do Senhor precisamos de renovo. Eu acho maravilhoso o fato de que no dia de Pentecostes o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a igreja se encheu. Passado alguns poucos dias, aí a gente não sabe precisar quantos, né? Pedro e João são presos por causa do milagre que eles realizaram na porta do templo, fazendo levantar um homem paralítico, eles são presos e a igreja se reúne para orar. Aquela igreja se reúne para orar, eram alguns poucos dias depois do dia de Pentecostes. Mas naquele dia, os irmãos que lá oravam, usavam da seguinte expressão: Deus nos dê ousadia e nos dê intrepidez para que diante das dificuldades a gente continue proclamando a sua palavra e o seu poder sem medo algum. E diz o texto bíblico que naquele dia o lugar onde eles estavam tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí você pergunta assim, será que eles realmente precisavam ser cheios do Espírito Santo se alguns dias atrás eles foram batizados no Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, línguas foram repartidas sobre eles, será que eles precisavam disso? Meu irmão, nós precisamos do renovo do Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida e da nossa caminhada com Deus. Você precisa de uma nova experiência com Deus hoje. Você precisa de uma nova experiência com Deus agora, para que todo sinal de morte seja arrancado da nossa vida. E aí Deus tem promessas para nós, né? Se a gente se quebrantar, se a gente chorar, Ele vai ouvir, aleluia! Ele vai trazer cura, Ele vai trazer renovo, Ele vai trazer restauração da nossa vida e da nossa experiência pessoal com Ele. Então desarme-se em nome de Jesus. Mas eu sou um líder de ministério, desarme-se em nome do Senhor, porque a nossa realidade é muito diferente daquela que muitas vezes nós apresentamos. E muitas vezes dizemos, vai tudo bem, quando na realidade não está tudo bem. Às vezes não está nada bem dentro da nossa casa, não está nada bem com a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, a frieza. Mas Deus deseja renovar você hoje, em nome de Jesus. Se você crê, você vai viver um renovo espiritual na sua vida hoje. Porque pela oração e pela palavra, todas as coisas são santificadas e consagradas ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, o segundo ponto que a gente lembra aqui para os irmãos é que é interessante que o profeta Eliseu falou com Geazi assim, Geazi, vai lá, leva o meu bordão, leva o meu cajado, bordão é cajado.
leva o meu cajado, meu bordão, coloca sobre o rosto do menino e o menino vai ressuscitar, não é? Não saúdes a ninguém, não cumprimente a ninguém, vai pelo caminho e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Foi isso que o profeta Eliseu falou com Geazi e Geazi foi. O povo do Antigo Testamento usava sempre, né, o cajado, principalmente pastores, mas não apenas pastores, sacerdotes também, e algumas outras pessoas usavam o cajado, né? O cajado é aquela vara feita de madeira com aquela parte curva numa das suas pontas. Muitas vezes eram usados pelos homens para, em grandes travessias, poder descansar. Se descansava, então era comum o uso do cajado. Não apenas para descansar, os pastores utilizavam, né, a ponta não curva do cajado para poder encaminhar as ovelhas, principalmente os pastores, né, para corrigi-las no caminho. Podia até ser usado também como uma arma, como um tipo de arma, para se defender de algum animal feroz, alguma outra situação. Era utilizado também para isso. O pastor também utilizava aquela parte curva para poder puxar a ovelha quando ela caía em algum lugar, ou quando ela não queria se levantar, ele ia lá e puxava a ovelha para se colocar em pé, ou para trazer para perto do rebanho quando ela fugia, né? Os sacerdotes também utilizavam um cajado. E esses cajados na mão do sacerdote representavam autoridade. Você vai ver em muitos filmes, né? Os sacerdotes estão lá sempre segurando um cajado. É símbolo de autoridade. E aí, Eliseu tem um cajado, ele tem autoridade. Eliseu é profeta, ele tem autoridade, ele tem um cajado. E ele fala com Geazi assim, leva o meu cajado. E Geazi levou. Colocou sobre o rosto do menino. Não aconteceu nada. Quando o cajado não dá certo, e quando o cajado não dá certo, e quando o bordão que a gente leva não dá certo. Porque você vê na palavra de Deus, teve muitos milagres que foram realizados através de um cajado. A gente pode citar pelo menos Moisés, não é? Moisés tocou nas águas com o seu cajado e as águas do Mar Vermelho se abriram. Também o próprio Moisés no deserto tocou na rocha com o seu cajado e as águas brotaram da rocha. E, gente, se pesquisar bem, você vai encontrar várias situações em que um cajado foi utilizado ou estava presente para realizar milagres. Mas por que então não aconteceu o milagre? Por algumas vezes, Paulo falou para os seus discípulos assim, leve o meu lenço ou o meu avental. E quando aquele lenço colocado sobre os enfermos, eles eram imediatamente curados. E até sobre pessoas endemoniadas, os demônios eram expulsos apenas com aquela instrumentalidade. O problema, irmãos, é que a autoridade estava na vida de Eliseu, mas não estava na vida de Geazi. O problema é que Geazi queria viver o ministério de Eliseu. E não dá para Geazi querer viver o ministério de Eliseu, porque o ministério de Eliseu é de Eliseu, e o ministério de Geazi é de Geazi. E não adianta, irmãos e irmãs, a gente querer viver um tempo de renovo ou ter uma experiência pessoal, íntima com Deus, com o cajado do outro. Não dá para a gente querer caminhar na presença do Senhor ancorado ou encostado no ministério do teu líder, ou no ministério do teu pastor, ou no ministério do teu discipulador, ou baseando o teu ministério na vida de uma outra pessoa que esteja mais próxima de você, que seja referência de Deus para a sua vida. Porque a palavra ministrada ao coração dela é para ela e para o povo que a ouve. A palavra que Deus tem para ministrar sobre a sua vida, o ministério que Deus tem para a sua vida, o chamado que Deus tem para a sua vida, os dons que Deus tem para a sua vida, é para a sua vida e não para outro. É teu, foi Deus quem te deu e é teu, é chamado teu. E eu queria perguntar a você, você crê que Deus tem um chamado específico para a sua vida? Quem crê aqui? Você crê que Deus tem um ministério só para você? Você crê que Deus tem dons que são teus para serem usados na obra dele, por você?
Você crê que quando você entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, Deus olhou dos céus para você e falou assim: este eu vou usar nesta e nesta direção. Você crê nisso? Eu creio. Porque quando Paulo se rende ao Senhor, o Senhor usa lá o seu servo, o seu discípulo Ananias para dizer: este será um homem que irá sofrer muito por causa do meu nome, e ele irá levar a minha palavra aos gentios, não é? Então Deus, no momento em que a gente, até mesmo antes, quem sabe, dentro dos seus propósitos, dentro do seu querer, Deus separou e escolheu você. E isso é maravilhoso demais. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa querer ser ninguém. Você não precisa se ancorar no ministério do outro. Não, Deus tem um ministério próprio para a sua vida e para cada um de nós. Há um bordão aí na tua mão, meu irmão. Há um cajado aí na tua mão. Você pode levantar o teu cajado aí agora, né? Tem um cajado na tua mão, Deus te deu. Tem um ministério na tua vida. Tem autoridade de Deus sobre a tua vida. Glórias a Deus. Porque o Senhor chegou para Arquipo e falou assim: olha, renova o teu ministério para cumpri-lo. Renove o teu ministério para cumpri-lo. E Paulo chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, o que está acontecendo contigo? Reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives o dom de Deus que há em ti, que há em você. Porque não é tempo da gente estar enterrando dons e talentos, e não é tempo da gente estar vivendo uma vida prostrada diante do Senhor, mas é tempo da gente se levantar em nome de Jesus para viver os propósitos que Deus tem para a nossa vida, que são exclusivamente teus. Quando Deus chamou a Jeremias, o chamou lá desde o ventre e falou lá com aquelas pessoas que o ouviam, não é? Eu tenho um chamado de profeta na vida dele. E mais tarde, quando Jeremias se torna homem e profeta do Senhor, o Senhor diz para ele: eu, desde o ventre de sua mãe, te consagrei e te chamei para ser meu profeta. Então eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida. Você não precisa da armadura de ninguém. Deus tem uma separada, escolhida para você. Vai buscá-la em nome de Jesus. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, Saul saiu lá de dentro com a espada dele, com a armadura dele, com as botas dele, com a lança dele, com o escudo dele. E chegou para Davi e falou assim: Davi, usa isso aqui porque você vai vencer o teu gigante. E aí lá vai Davi vestir a armadura de Saul, um capacete que não cabia na cabeça dele, uma espada que Davi não tinha condições de sustentá-la, uma armadura que não se encaixava no corpo dele, porque a armadura de Saul era para Saul. Davi não precisava disso. A armadura de Davi era outra. Amém, irmãos e irmãs? Amém? Deus tem uma armadura própria para você. E é nessa tua armadura que você vai conseguir realizar os propósitos de Deus na sua vida. Amém? Então não se ampare, não se encoste, não viva o teu ministério, né, esperando pelo outro, esperando pelo teu irmão. Está na hora de você se levantar para viver aquilo que Deus tem para você. Está na hora de você se colocar na presença do Senhor e perguntar: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero viver e experimentar isso. Porque Deus pode realizar milagres através de você, amém? Você não vai precisar do bordão de ninguém para realizar milagres. Você tem o teu, Deus já te deu ele. Então Deus deseja que você tenha uma experiência pessoal com Ele, você e o Senhor. O problema de Geazi é um homem que teve experiências maravilhosas, mas ele não conseguiu desfrutar delas. Geazi é aquele homem que andava do lado de Eliseu. Eliseu realizou 13 milagres. Olha só que interessante, não sei se você já ouviu isso, mas Elias realizou 7 milagres. E quando Elias estava para partir, sendo arrebatado, né, pelo Senhor, Elias chega para Eliseu e pergunta assim: Eliseu, o que você quer que eu te faça? E Eliseu falou: quero porção dobrada do teu espírito. Quero porção dobrada do teu espírito. Elias falou: você pediu uma coisa muito difícil, mas se você estiver junto comigo no momento em que eu for arrebatado, você vai receber. De maneira que Elias realizou 7 milagres e Eliseu realizou 13 milagres. Estava faltando um, né? Vocês conhecem essa história? Passam-se alguns anos. Eliseu é morto e sepultado. Seus ossos então
ficam lá nas covas. Um dia houve uma guerra próximo do local onde Eliseu tinha sido morto e sepultado. E abriu-se uma cova. Lá naquela cova estavam os ossos de Eliseu. Quando aquele homem morto, soldado morto na guerra, bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. E aí isso cumpriu o 14º e último milagre do profeta. Então, irmãos, Deus tinha milagres na vida de Elias, Deus teve milagres na vida de Eliseu, Deus tinha milagres na vida de Geazi. Mas Geazi estava espiritualmente morto. Geazi diante da luta dos sírios, né? Geazi fica desesperado, os exércitos dos sírios estão aqui em nosso redor. Aí chega Eliseu e diz para ele assim: Geazi, pede ao seu Senhor, Deus vai abrir seus olhos para que você veja. E Geazi teve os olhos dele abertos. Geazi caminhava com o profeta, mas não tinha a visão do profeta. Geazi andava com o profeta e a sua autoridade, mas ele mesmo não tinha autoridade. Geazi viu os milagres que o Senhor fez na vida de Naamã, e o próprio Eliseu falou assim: eu não quero receber nada de Naamã. Por que ele não seguiu a orientação do profeta, do seu líder? Mas não, ele foi correndo atrás de Naamã, pediu vestidos, pediu bens, materiais, queria para ele. E herdou a lepra que estava sobre a vida de Naamã também. Sabe, Geazi é um homem que andava perto do profeta, mas não tinha uma experiência pessoal com Deus. Faltava nele a presença de Deus. Ele tinha toda a instrumentalidade, ele tinha um bordão, ele tinha a palavra do profeta, ele andava com o profeta, ele tinha tudo que era necessário, mas faltava na vida dele a presença de Deus, um encontro pessoal com Deus. Sabe, às vezes nós temos tudo no nosso ministério. Nós temos uma igreja maravilhosa, tremenda, nós temos palavra de Deus sendo liberada para você, que é algo de Deus para nós, para a nossa vida. Nós temos toda a instrumentalidade nesse lugar, nós temos uma estrutura adequada. Você tem Bíblia na mão, você tem palavra, você tem vídeos na internet, né? Você tem livros hoje escritos, você tem tudo que você precisa. Mas por que às vezes o ministério não flui? Por que às vezes ele não se torna frutífero? Por que a coisa às vezes não acontece na nossa vida? Está faltando a presença dele, a glória dele, aleluia. Esse é um tempo da gente buscar a presença e a glória de Deus, amém? Quantos querem a presença e a glória de Deus aqui? E aí, irmãos, por último eu falo com você o seguinte: quando o profeta, então, Eliseu chega naquela casa, né? Ele chega naquela casa, ele vê aquele menino morto, ele vê o filho morto. Lembrando a você que esse filho para nós hoje aqui, é a minha experiência que eu preciso ter com Deus. Ela precisa ser aquecida, ela precisa ressuscitar na presença do Senhor. Lembrando que esse filho é para nós aqui sonhos que foram embora, promessas que foram esquecidas, ministérios que deixaram de ser atuantes na presença do Senhor. Mas quando Eliseu chegou naquele lugar e se colocou sobre o menino, a glória de Deus veio sobre aquele menino, amém? Uma primeira coisa que Eliseu fez quando ele chegou dentro daquele quarto foi orar. Você quer ver a glória de Deus sobre a sua vida? Você quer ver o seu ministério frutífero e atuante? Você quer ter uma experiência profunda com Deus em intimidade? Ore. Fala para o seu irmão aí do teu lado. Ore, querido. Ore. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Ore ao Senhor. O Senhor vai renovar você. Ele orou ao Senhor, tipo perguntando assim: Senhor, o que é que eu vou fazer? Ontem lá naquele momento, lá no hospital, eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que é que eu vou fazer? Senhor, o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Está todo mundo aguardando por mim uma palavra, uma direção. O que que eu vou fazer? Mas Deus é fiel, amém, amados? E quando a gente ora e pergunta ao Senhor: Senhor, o que que eu vou fazer? Deus tem uma direção para a gente, para a nossa vida. E a orientação que Deus deu ao profeta Eliseu foi: coloca a sua boca sobre a boca dele. Deixa eu falar com você, a palavra de Deus, a boca de Deus precisa prevalecer sobre a sua boca e sobre a sua palavra. A palavra que precisa sair da sua boca, se você quer ter uma experiência renovada com Deus, a palavra que saindo da sua boca precisa ser aquela que edifica aqueles que a ouvem, aleluia, que edifica, que inspira, que motiva, que levanta as pessoas que ouvem a palavra da sua boca.
A palavra da sua boca precisa ser a palavra que vem de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E é essa que precisa estar na nossa vida, na nossa boca. Não a palavra da derrota, não a palavra da frustração. A confissão sim, o quebrantamento sim, mas a palavra de Deus precisa ser maior que a minha palavra, que a nossa palavra. Deixa a palavra de Deus entrar na sua vida com poder, com autoridade, porque ela é vida. E a palavra de Deus nos renova, glória a Deus. O Senhor falou com Eliseu, coloque a sua boca sobre a boca dele. O Senhor falou com Eliseu, sopra sobre ele, o fôlego de vida veio sobre o menino naquela hora. O Senhor falou, coloque os seus olhos sobre os olhos dele. Como você vê, você precisa ver como o Senhor vê. Você precisa contemplar como o Senhor contempla. Você precisa ver com olhos da fé. Você precisa ver com olhos tratados, olhos do Senhor. Você precisa ver de maneira diferente. Porque Deus tem coisas para realizar na sua vida. Então, deixa os olhos de Deus. Amém? Deixe com que a visão de Deus seja também a tua visão. Aquilo que está no coração de Deus possa estar no teu coração. Aquilo que está lá na mente de Deus possa estar também na sua, como revelação de Deus. Porque às vezes nossos olhos estão fechados, sem a iluminação, sem a espiritualidade necessária. E olhamos como homens carnais, nus humanos. Mas Deus tem algo novo para você. Uma visão diferente, a visão de Deus. E o Senhor falou com o profeta, coloque a tua mão sobre as mãos dele. Deixa Deus colocar a mão dele sobre você. Deixa Deus tomar você pela mão. Deixa Deus tocar você, deixa Deus direcionar a sua vida, deixa Deus direcionar os seus passos. Porque é a boca do Senhor, a palavra do Senhor, os olhos do Senhor e a mão do Senhor que vai gerar essa experiência nova na nossa vida com Deus. E a gente terá o nosso coração renovado pelo Senhor. A nossa mão na mão de Deus. Agora deixa Ele segurar a sua mão, não segura dele não. Tem um hino que a gente diz, com a tua mão segura bem a minha. A gente tem que falar com o Senhor, Senhor, segura na minha mão. Porque se a gente for aquele outro cântico, né? Segura nas mãos de Deus, vai. Se depender de você segurar nas mãos de Deus, talvez em algum momento você vai soltar. Mas se você deixar Deus segurar na tua mão, Ele não vai soltar. Então deixa a mão dele segurar na tua e caminhar junto com você. A oração de Jabes é assim, né? O Senhor me abençoe muitíssimo. O Senhor alargue as minhas fronteiras e ponha sobre mim a tua mão. E me livre do dia da angústia e do dia do mal. A mão dele precisa estar sobre nós, o olhar dele precisa estar sobre nós, né? O seu fôlego de vida precisa estar sobre nós. Elias viveu isso e ele sentiu que o corpo do menino aqueceu. Aqueceu. E Eliseu desce, anda de um lado para o outro, perguntando assim, Senhor, e agora? O Senhor deve ter falado com ele, faz de novo. Faz de novo. Porque aquecer é uma coisa, irmãos. Ressuscitar é outra. O corpo do menino aqueceu, mas ele precisava tornar a vida. Sabe o que você precisa? Você não precisa de mais um evento na sua vida, você não precisa. Você não precisa sair daqui para outro lugar. Você não precisa de mais um vídeo. Você não precisa de mais um momento de louvor na sua vida. Você não precisa de mais um profeta que venha e fale alguma coisa com você. Porque essas coisas vão gerar apenas um aquecimento na sua vida, no seu coração. Aí você é aquecido, né? Você que estava lá paradão é aquecido e começa de novo a se movimentar. Mas daqui a pouco, está de novo vivendo um tempo de dificuldade. Aquecer é uma coisa muito rasa. Já pensou você fazer um café com uma água só aquecida? Que coisa horrível. Vai ficar muito ruim. Imagina você fazer um macarrão
com uma água só aquecida, na hora que você jogar o macarrão lá dentro, vai dar certo esse negócio? Ou não vai dar certo? Vai ficar cru e ruim. O café vai ficar horrível, com um gosto horrível. O próprio Jesus falou que ele não quer coisa morna na nossa vida. Eliseu percebeu que faltava algo na vida daquele menino. Ele não podia ter a sua carne só aquecida. Você não pode só ter alguns momentos com Deus em que você se sente aquecido. Você tem que ferver na presença do Senhor. A profeta se deita sobre o menino de novo, intercede por ele de novo, boca sobre boca, né, soprando o hálito de vida sobre ele, olho nos olhos, fôlego de vida, palavra de Deus, as mãos dele sobre a mão do menino, e de repente, aleluia, o menino desperta, abre os seus olhos, espirra, voltou à vida, glória a Deus. Se a glória de Deus vier sobre nós, não precisaremos de mais um evento. Se a unção de Deus vier sobre nós, não precisaremos mais assistir mais um vídeo. Se o despertar poderoso do Senhor vier sobre nós, não precisaremos dessas pequenas coisas que acrescentam sim, mas não geram as mudanças necessárias na nossa vida. Nós precisamos de uma conversão autêntica ao Senhor. Nós precisamos de um arrependimento firme na presença do Senhor. Nós precisamos quebrantamento, sim, na presença de Deus. Nós precisamos de poder, sim, na nossa vida. Nós precisamos do fogo de Deus na nossa vida. Sim, nós precisamos da sua palavra, mas com profundidade na nossa vida. Não aceite aquilo que é raso para você. Não aceite aquilo que é mais ou menos para você. Mergulhe mesmo nas águas do Senhor. Vai profundo na sua vida espiritual com Deus. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Talvez, querido, você tenha se colocado nessa posição aqui. Uma vez não aconteceu nada, 2 vezes não aconteceu nada. Mas insista, porque o milagre vai acontecer. Sabe que coisa tremenda? Muitas pessoas viveram, ou viram, ou ouviram falar daquilo que Deus realizou na vida de John Wesley. E é interessante que o Wesley disse que o coração dele foi aquecido. Mas eu creio que depois o coração dele ferveu na presença do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus, nós vamos orar. E quando alguns homens e mulheres olham para o ministério de John Wesley, ministério que nós herdamos, eles ficam se perguntando assim, como dá os ministros de louvor para vir para cá, a gente fica se perguntando assim, Senhor, onde está isso? Onde está essa herança metodista que nós queremos viver e experimentar? E alguns homens, evangelistas famosos, né, homens de Deus, foram diante lá do local onde Wesley foi depositado, e fizeram orações ao Senhor, dizendo, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Você crê nisso? Faz de novo, Senhor. Sabe uma palavra de Deus, lá em Apocalipse, uma das cartas, o Senhor usa João para dizer à igreja assim, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E em muitos de nós, o primeiro amor foi esquecido. A paixão foi deixada para trás. Esse é o tempo do renovo de Deus na nossa vida, de uma experiência pessoal autêntica com o Senhor. E aí hoje eu não queria que você dissesse que está tudo bem. Porque não está tudo bem. Não está. E a gente precisa chegar diante de Deus e falar assim, Deus, não está tudo bem. Eu tenho vivido uma vida muitas vezes morna, mas eu quero viver algo maior na sua presença. E hoje, querido, a palavra que Deus traz para nós é uma palavra que está lá no coração de Deus, dizendo para nós, seus filhos, assim, filho, eu quero que você tenha mais intimidade comigo. Eu quero que você acredite na obra que eu posso realizar na sua vida. Eu quero que você volte ao meu primeiro amor. Eu tenho ciúmes de ti, eu tenho saudades de ti. Eu quero estar mais perto. E eu quero cumprir o meu propósito na sua vida. Eu não quero que você fique vivendo uma vida de altos e baixos, espiritualmente falando. Mas eu tenho um sonho, um propósito que eu quero que se realize na sua vida. Meu irmão, minha irmã,
Se em algum momento, se de alguma forma essa palavra falou com você na sua vida, vem para cá, vamos terminar o culto aqui no altar do Senhor. Vem se colocar aqui diante de Deus. Vem colocar o seu coração diante do Senhor e falar: Senhor, põe a sua boca sobre a minha boca. Vamos falar com o Senhor: Senhor, põe a tua mão sobre a minha mão. Vamos falar com o Senhor: Senhor, põe aqui os teus olhos nos meus olhos, porque eu quero viver, Senhor, algo novo na minha vida e no meu coração. Fale com o Senhor: Senhor, eu não quero continuar dizendo que está tudo bem, quando na realidade não está, e eu não quero, Senhor Deus, viver o ministério de outro. Eu quero o meu bordão, eu quero viver o meu chamado. Seja o meu chamado de levita, seja o meu chamado de intercessor, seja o meu chamado de cuidador, seja o meu chamado de pastor, de mestre de escola dominical, seja o meu chamado de auxiliar, de apoio, eu não sei, mas eu quero viver o meu chamado, eu quero o meu bordão, eu quero o meu cajado, eu quero exercer a minha autoridade, eu quero a tua presença na minha vida. E vem, deixa Deus trabalhar. Deus quer ressuscitar sonhos, Deus quer ressuscitar ministérios nesse lugar. Você que está espiritualmente morto, Deus quer ressuscitar ministérios. Você que tem sonhos mortos, Deus quer ressuscitar teus sonhos. Você que enterrou dons, talentos, que há muito tempo já não consegue vivê-los, experimentá-los mais, Deus quer ressuscitar esses dons. Deus quer trazer de novo à tona esses dons, esses talentos que Ele te deu. Quanto tempo tem que você não se acha usado pelo Senhor, e Ele quer te usar ainda mais. Esse é o tempo do renovo, esse é o tempo de sair desse lugar onde você foi parar, em cima dessa cama talvez, espiritualmente morto, para receber a visitação do Senhor, do Espírito do Senhor, e para viver um tempo de renovo, de crescimento na presença de Deus, em nome de Jesus. Vem com fé, porque hoje Deus pode te encher você. Vamos louvar o Senhor. Os intercessores podem orar pelo povo. Glória a Deus. Pois tu és Senhor, fonte de alegrias que